Foi, agora foi. E agora? Não, tá ligado, né? Já tá gravando ou não? Tá ligado o microfone? Pode? Posso falar? Então, boa tarde, gente. Olavo, obrigada pelo aceitar o nosso convite prontamente, que seria semestre passado no feriado, mas aí a gente achou melhor, né, não ser. Então, Olavo, ele é médico, mestre e doutor pela URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e está aqui no Instituto de Bioquímica Médica como professor desde 2009. E ele é pesquisador em neurociências ou neurocientista, que eu não sei se é a mesma coisa, e trabalha com, além de neurociência, com várias iniciativas para melhora da confiabilidade da literatura científica, e não sei se ele vai falar algumas dessas iniciativas dele aqui para a gente, e não sei se vocês sabem também do Low Budget Science, que eu incluo nisso aí, que ele é um dos mentores, organizadores, enfim, tá? Obrigado, Olavo. Obrigado pelo convite. E eu tenho feito bastante isso aqui. Geralmente eu começo com uma. Eu não vou falar de nada meu, assim, vou falar falar sobre o mundo, assim, e tal. Não vai ter muito do meu trabalho aqui e tal. Mas eu tendo a começar com uma enquete, assim, quer dizer, a gente está acostumado a ouvir que a ciência é confiável, que não sei o que os artigos científicos são a fonte de evidência mais confiável a qual a gente tem acesso. E eu geralmente começo perguntando o que vocês acham disso, assim, e tal. Acho que isso aqui é um exercício mental legal, assim, e tal. Se vocês entrarem em sli.do, sli.do, no celular de vocês, se vocês estiverem conectados, assim, e tal, e entrarem com INJC, onde ele pede um hashtag, vocês vão poder responder essa minha uma pergunta que eu vou fazer aqui e tal, que é isso aqui. Quer dizer, na verdade, dos resultados publicados na sua área de pesquisa, nutrição, alguma coisa do gênero, suponho eu, quantos por cento desses resultados são de fato reprodutíveis, quantos por cento de fato são sólidos e alguém mais consegue reproduzir? E eu vou entrar aqui. Isso aqui deve aparecer. É sli.do e você entra com INJC no hashtag e isso automaticamente deve levar você para essa pergunta aqui. Se eu fizer isso... Não foi? Você tem que estar conectado, obviamente. Se não funcionar, não funcionou também. Mas o meu foi certinho aqui. Enfim. Ele vai pedir um hashtag, você põe IJNC. E aí você pode, enfim, aí você vai ter uma pergunta para responder. Yeah! Boa, 2 pessoas conseguiram. Enfim. Na verdade, um teste. Tá. Então o pessoal começou chutando baixo aí. 3. Pode ser, pois é, então tá tudo bem. Tá, então vamos seguir. Vamos respondendo essa coisa aí, tá? Eu vou seguir por aqui. E, bom, isso é uma pergunta que a gente geralmente não tem resposta, assim, e tal. Isso é uma pergunta importante. A gente tem alguns dados de algumas pessoas que tentaram fazer isso em algumas áreas da ciência, e enquanto vocês estão respondendo, eu vou mostrar alguns números, assim, e tal. Esse é um cara chamado John Ioannidis, é um epidemiologista em Stanford, aí, tá? Ele vai aparecer múltiplas vezes na palestra dessa. A palestra é quase cover dele, assim, e tal. Mas, enfim. Há uns 10 anos atrás, um pouquinho mais, ele basicamente pegou a nata da pesquisa clínica, quer dizer, papers que tinham sido citados mais de 1000 vezes na literatura médica, em revistas de muito alto impacto, para ver, quer dizer, o quanto disso aí tinha sido reproduzido 10 anos depois, por algum estudo subsequente, maior ou igual a ele. O número dele, na verdade, não é tão ruim, então, na verdade, de 50 artigos que ele olhou aqui e tal, 44% tinham sido replicados, 24% ninguém tinha tentado, mas uns 32% dos estudos, ou mais ou menos 40% do que tinha sido tentado replicar, ou tinha sido contradito, não era verdade, ou tinha um efeito inicialmente inflacionado, assim, e tal.
Então, mais ou menos, aqui a gente teria uns 60% da pesquisa clínica reprodutível, 20% inflacionado, 20% aparentemente não era verdade. Não parece tão ruim, mas, de novo, isso aqui é nata da pesquisa clínica, que tem standards muito melhores do que a gente da ciência básica. Então, o que tudo indica, o número daí para baixo. Levantamentos de pesquisa básica, na verdade, são bastante mais assustadores. Tem 2 números da indústria farmacêutica que fizeram bastante notícia uns 5 anos atrás. Isso aqui é quanto que a Bayer consegue reproduzir de papers que eles pegam da academia para tentar reproduzir em house, para tentar seguir adiante em drug development de alguma coisa. O número do que eles conseguem reproduzir bem o suficiente para seguir trabalhando na coisa é 25%, 21% na verdade, em 3 áreas da ciência. A Amgen tem um número um pouquinho pior para pesquisa em câncer, que é de... Onde passa aqui? Não passa não? Não, mas na verdade não passa aqui. Isso não fui eu, isso foi eu. Estranho. Foi. O número da Amgen é um pouquinho pior, é só em 11% de um set de 60 papers aqui e tal. Como são levantamentos de indústria, a gente não tem muitos detalhes sobre como é que isso aqui foi feito e tal, etc. Porque, enfim, é segredo de indústria. Mas foram números que tiveram um impacto grande, assim, e tal. Se a gente for para pesquisa dita translacional, quer dizer, vamos ver o quanto de que a gente faz em animais aqui e tal, a gente está conseguindo traduzir para humanos. Isso é um colaborador nosso da Escócia que fez. Basicamente, ele pegou mais de 1000 artigos testando terapias em AVC, em roedores, dos quais 603 tinham sido em isquemia focal, que era o que estava interessando eles. Desses 603, 374 tinham mostrado uma intervenção como sendo efetiva em isquemia cerebral em camundongos. Então, mais ou menos 374 maneiras diferentes de tratar um AVC em roedores. Dessas maneiras, 97 tinham sido de fato testados na prática clínica, então bastante coisa de fato vai à testagem clínica em algum momento. 18 coisas tinham sido testadas na clínica sem ter sido testadas em animais, porque eram coisas de cirurgias e tal, CTI, blá blá blá. Das 97, quantas funcionam? Quem chuta? Não é tão ruim assim. Na verdade, tem uma que funciona, que é trombolia, que é TPA, é trombolítico. Mas, dito isso aqui já se fazia para infarto em gente. Então, você poderia argumentar que não precisava dos estudos em camundongos para fazer isso. Mas, quer dizer, a taxa de translação... Claro, aqui não é reprodutibilidade, é tradução. Quer dizer, tem outras coisas envolvidas. Você pode discutir, poxa, até que ponto os modelos são bons, até que ponto o rato é parecido com gente. Mas você também pode discutir até que ponto essa pesquisa estava bem feita em primeiro lugar. Assim, tá? E esse número aqui, que é o mais assustador que eu conheço, na verdade, é a tradução de estudos de camundongos para camundongos. Então, isso aqui é um modelo murino de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa bem grave, aí, tal, para a qual não tem muita coisa para fazer. O modelo animal mais usado para essa doença é um camundongo que superexpressa superóxido de dismutase. Isso aqui foi um instituto privado nos Estados Unidos que trabalha com isso e que pegou 70 coisas que tinham sido testadas e mostradas como efetivas em algum paper da literatura, como efetivas desse modelo de camundongo para prolongar a vida dos camundongos. Replicou essas 70 coisas em house e não conseguiu replicar nenhum, na verdade. E você pode achar que eles têm uma mão experimental muito ruim, assim, mas na verdade, de maneira geral, eles usam tamanhos amostrais maiores e desenhos mais bem controlados do que os estudos originais. E na prática nada funciona em gente também. Então, assim, em termos de valor transacional, acho que eles têm a razão, assim, tal. Mas 0 de 70 é o número que esses caras acharam. 0 também é o número que esses caras acharam aqui. Isso aqui talvez tenha mais a ver com nutrição. Isso aqui foi gente que pegou, sei lá, 52 estudos, na verdade 52 trabalhos da literatura médica que testavam num ensaio clínico alguma coisa que tinha sido sugerida por um estudo observacional. Então, assim, parece que vitamina D tem a ver com câncer, não sei o que e tal, vamos testar essa vitamina D. Então, assim, também não é reprodutibilidade, é tentar pegar um estudo observacional para ver se a gente consegue, a partir daí, num estudo de intervenção, achar alguma coisa parecida. O número deles também é 0 de 52, de 52 coisas que tinham testado, estudos observacionais que eles tinham pego em um ano de literatura médica. Esse aqui talvez seja o levantamento de reprodutibilidade propriamente dita mais bem feitinho que a gente tem. Aqui é um professor da psicologia que pegou 100 estudos da literatura de psicologia e, sei lá, com um protocolo super aberto, com várias pessoas colaborando e tal, tentaram fazer replicações iguais para ver o quanto replica. O número deles é 36% a 47%, que são os azuizinhos aqui e tal, dependendo de como você define o que é uma replicação de sucesso. Dito isso, a maior parte dos estudos aqui meio que orbita em torno do 0 aqui e tal, no tamanho de efeito da replicação. Então, assim, pelo menos uma metade da literatura
não parece ser reproduzível. Está tentando fazer alguma coisa parecida em câncer agora, só tem 7 estudos por enquanto. Isso aqui está sendo devagar e lento e nem sempre é tão fácil de fazer e tal. Vamos ver qual é o número de vocês? Então, se deu certo aqui, 13 pessoas. É, uma minoria, né? Mas, enfim, basicamente, a maior parte das pessoas está chutando. Isso aqui é um número que eu quase sempre recebo da maior parte dos lugares que eu dou essa palestra aqui e tal. As pessoas tendem a achar que um pouquinho mais da metade da literatura é replicável. A Nature fez essa pesquisa, mais ou menos, de maneira geral, isso aqui tende a ganhar também, assim, e tal. Mas tem gente que é mais pessimista, uma pessoa talvez mais otimista aqui e tal. Mas, basicamente, a gente está orbitando em termos de metade. De novo, a gente não sabe qual é esse número, e nem vai saber. E, assim, o número exato talvez não importe muito, assim, e tal. Se é um pouco mais da metade, um pouco menos da metade. A questão é que a gente tem um problema, provavelmente, assim, mesmo que seja metade, ou 40%, ou 60%, não importa. A gente tem um problema sério de reprodutibilidade da literatura científica. Assim, acho que a maior parte das pessoas concorda com isso. De novo, a Nature fez uma pesquisa há um tempo atrás aqui e tal. E, claro, tem um responder bias gigante aqui. Quem responde esse tipo de pesquisa são tipo eu e pessoas que se preocupam com o tema. Mas 90% das pessoas acham que sim, a gente tem uma certa crise de confiabilidade na literatura científica. E... Opa, peraí. Não, aqui tá. E a questão é o que está acontecendo. Quer dizer, claro, assim, não é tão óbvio interpretar esses números, que você pode definir reprodutibilidade de várias maneiras, desde, isso aqui é potencialmente reproduzível, até, isso aqui é reproduzível na mesma condição, até uma coisa um pouquinho diferente, até essa coisa de tradução, quer dizer, será que eu consigo pegar isso aqui e transformar numa coisa útil para a saúde humana, por exemplo? Mas, assim, independente de como você define os números, eu acho que eles são bem ruins, assim, e tal, e ruins o suficientes para a gente achar que a gente tem um problema, na verdade, para a gente começar a fazer uma reflexão do que deu errado, ou o que tem dado errado, de como é que a gente poderia fazer melhor. Isso é uma reflexão que tem sido muito feita na literatura científica nos últimos 5 anos, assim, e tal, 10 talvez, particularmente nos últimos 5, e tem meio que ido para a mídia leiga já também, e tal, quer dizer, tem livros para o público leigo, artigos grandes aí e tal, e revistas grandes, para tentar debater isso. E a questão é como é que a gente aborda o problema, quer dizer, na verdade, e muitas vezes a primeira reação das pessoas é isso aqui, assim, quer dizer, vamos pensar em integridade em pesquisa, em fraude, não sei o que, etc. Isso existe, certo? Então, assim, sinceramente, isso existe, isso tem ficado mais... Tem sido pelo menos mais exposto, assim, não sei, ficou mais comum, assim, e tal, mas a gente tem tido casos bem importantes aí de fraudes descobertos. O número de retratações de literatura científica aumentou bastante a partir dos anos 2000, assim, em larga parte pela criação dos offices de Research Integrity e tal. Dito isso, assim, se você pegar... isso aqui é o melhor levantamento de retratações de literatura que a gente tem. Eles conseguiram levantar mais ou menos 2.000 retratações em 25 milhões de artigos no PubMed. Isso é mais ou menos 0,01% da literatura científica. Ou seja, assim, por mais que os casos de retratação tenham aumentado e a maior parte deles seja por misconduct, isso aqui é uma fração absolutamente, pelo menos que a gente descobre de fraude aberta e tal, é uma fração absolutamente ínfima da literatura científica. Assim. Isso não tem como explicar aqueles números de reprodutibilidade, a não ser que você assuma que tem outros 50% de fraude aqui que a gente não está enxergando. Dito isso, quase todo mundo trabalha no tema, quase todas as surveys tendem a, sabe, tipo assim, de gente anônima que está respondendo, já fiz isso, já não fiz isso, assim, tendem a estimar que fraude é uma coisa, fraude aberta deliberada é uma coisa de 1%, 2%, 3% dos cientistas admitem, independente de como você calcula. Mas, assim, isso não explica aquele tamanho de reprodutibilidade, assim como, sei lá, psicopatas não explicam violência urbana, né? Quer dizer, na verdade, qualquer grande tragédia na história da humanidade não é causada por exceções à norma, por desvios da norma, mas por normas que ficam erradas, assim. Então, acho que a gente tem que pensar na norma, assim, e tal. E acho que a maneira mais produtiva de pensar nisso é pensar, então, que o inferno tem muitos níveis aqui e tal, e a grande maior parte das pessoas está no meio aqui e tal. Isso aqui são os 9 círculos do inferno científico. É de um amigo nosso que é um blogger na Inglaterra, assim, e tal. E, basicamente, quer dizer, claro, no fundo do inferno você tem inventar dados, não sei o que e tal, mas você tem 7, 8 círculos aqui antes dele, assim, desde o limbo, que é onde ficam as pessoas que não se preocupam com o problema e deixam acontecer, até, sei lá, superfaturar os seus dados, contar histórias enfim, que não eram seu propósito original, p-value phishing, quer dizer, estatística criativa, cortar outliers, plagiarismo, não publicação parcial. Então, assim, provavelmente os maiores culpados aqui estão nessa zona cinza aqui, entre o que é má conduta e o que é simplesmente dificuldade metodológica e tal. Eu vou tomar o approach, de novo, eu vou fazer basicamente cover do Ionides aqui e tal,
Mas ele tem um artigo incrivelmente citado na literatura médica, assim, e tal, que se chama Por que a maior parte dos achados científicos são falsos. É um modelo super simples, matemático, assim, e tal, entendível para qualquer pessoa que entenda um pouquinho de estatística, assim, e tal. Mas basicamente é uma demonstração, de novo, num modelo matemático, não é uma demonstração empírica, assim, e tal, de como, na verdade, assim, com o nível de rigor que a gente tem, que não é muito alto, mesmo pequenos vieses podem fazer com que facilmente achados espúrios se transformem em verdades e acabem publicados na literatura científica, assim. Então não é assim fraude deliberado, mas assim, com um pouquinho de viés e bastante acaso, e o acaso existe, ele é forte. Eu vou tentar fazer essa demonstração aqui. Você consegue facilmente chegar em cenários em que em algumas áreas de pesquisa, talvez não todas, você tem uma grande parte, talvez a maior parte dos achados científicos não sendo verdade, sendo simplesmente casualidades. A gente é cheio de vieses, e acho que é isso que a gente tem que começar a assumir. O viés mais óbvio que você vai ver na maior parte das áreas de pesquisa é o tal do viés em favor do resultado positivo, né? Isso existe, isso tem pelo menos 70 anos de história descrito, assim, e tal. Isso existe em praticamente todas as áreas. Se você pegar a proporção dos papers que confirmam uma hipótese, ela varia entre alguma coisa entre 70 e 90 e poucos % em diferentes áreas. Isso aqui está piorando, então, assim, sei lá, parece que resultados negativos estão desaparecendo de vários lugares. Enfim, a gente pode falar mais sobre as razões disso depois, mas, independente das razões, isso aqui por si só enviesa, assim, bizarramente, sem que ninguém minta nada, assim, simplesmente você pegar os positivos e publicar, você enviesa completamente qualquer literatura científica. Isso aqui é um estudo de uns 10 anos atrás de pessoas que pegaram ensaios clínicos testando efeitos antidepressivos que tinham sido registrados no FDA. Hoje você precisa registrar publicamente tudo, que é uma solução legal. Na época não tinha, mas eles foram até o FDA e pediram: a gente quer olhar os registros dos estudos, vamos ver aqui o que estava registrado, o que de fato foi publicado. Então, no que tinha sido registrado e tinha sido feito, você tinha 74 estudos, 38 com resultados positivos, 36 com resultados negativos. Dos 38 positivos, 37 publicados como positivos, um por algum motivo não tinha sido publicado. Dos 36 negativos, 3 publicados como negativos, 22 simplesmente não publicados. E claro, a indústria que está fazendo, então eles não têm por que dar tiro no pé em si mesmo. Se o troço está errado, eles não vão publicar. E 11 tinham sido publicados de uma maneira que, apesar do FDA não achar que o teste tinha sido positivo, de alguma forma, pegando algum desfecho secundário, coisa assim e tal, ele tinha sido publicado de uma maneira a tentar passar uma mensagem positiva. Moral da história. Quer dizer, se você for o médico mais Caxias e dedicado e obsessivo do universo e ler toda a literatura científica, quer dizer, assim, em tese é o melhor que qualquer pessoa poderia se informar. Se você lesse a literatura publicada, você diria que, poxa, 36 em 38 vezes essas coisas funcionam. Quando na verdade tipo 50%, certo? Então, assim, na literatura você tinha, se você acreditasse nisso aqui, quer dizer, desculpa, se você acreditasse nesses 11 positivos aqui e tal, de 50, 47 aqui dão um resultado positivo. Na verdade, é tipo 50%. Mas, tipo assim, isso aqui é o que, assim, a pessoa que melhor tentar se informar vai enxergar na literatura, e isso já é uma coisa assombrosamente enviesada. E, obviamente, depois das coisas serem publicadas, você segue tendo um viés pós-publicação aqui e tal, que é o que você vai selecionar, em termos do que você vai usar na prática clínica e tal, etc. Vocês devem estar acompanhando o super debate polêmico das guidelines da American Heart Association aí e tal, quer dizer, o que eles têm considerado ou não nas recomendações sobre o intake de gordura saturada, açúcar, etc. e tal. Isso aqui é um super quebra-pau, tô achando super divertido assim e tal. E basicamente isso aqui, sabe, tem N conflitos de interesse que vão pesar aqui também. Seja o fato de que eles estão dizendo que a gordura saturada faz mal há 50 anos, eles têm um compromisso muito grande com a ideia. Seja o fato do funding deles também vir de pessoas que trabalham na indústria de alimentícia, etc. Mas, enfim, isso é um caso da nutrição, mas quer dizer, o viés segue existindo mesmo depois das coisas serem publicadas. Dito isso, ele ocorre na publicação, ele ocorre depois, mas ele também ocorre muito antes da publicação. Assim, tal. Isso aqui é um estudo clássico de psicologia aqui e tal, mas basicamente são os caras na Califórnia, eu acho, que tinham feito, basicamente eles pegaram ratos e fizeram uma criação de várias gerações de ratos para elas serem inteligentes ou serem burras nessa tarefa aqui e tal. Então basicamente eles pegavam ratos que iam bem numa tarefa simples de labirinto aqui e tal, iam cruzando eles entre eles para fazer uma cepa de ratos espertos, e pegavam os que iam mal, não sei o que, ou sabe-se lá por que razão, e iam cruzando esses entre si para fazer uma cepa de ratos burros. Depois de alguns anos fazendo isso, eles deram os ratos espertos, os ratos burros, para alguns estudantes de psicologia testarem eles no labirinto, e de fato eles viram que a experiência deu certo. Quer dizer, na verdade, poxa, os ratos inteligentes vão bem melhor na tarefa do que os ratos burros.
Obviamente vocês estão um pouquinho ligados, vocês já perceberam que não tem rato inteligente e rato burro. A grande graça aqui tal, é que, na verdade, a cobaia é o estudante de psicologia, os ratos são todos os mesmos, mas se você disser que tem um rato inteligente e um rato burro e não cegar a análise, as pessoas vão achar um rato inteligente e um rato burro porque... Sabe-se lá por quê, mas assim, elas vão achar. Esse é o efeito placebo do experimentador, digamos assim. Isso vale para todos nós, né? Dito isso, eu diria que, e muita gente diria assim, que o pior viés de todos, quer dizer, o pior momento de viés é depois que você fez, quer dizer, fazer o experimento tem um viés, mas depois que você fez o experimento e acaba com essa porra aqui e tal, essa tabela cheia de números assim e tal, o grande viés, o jeito mais fácil de encontrar um resultado é simplesmente brincando com isso aqui assim e tal. E acho que assim, eu diria que viés de análise é o pior dos mundos nesse sentido. Porque você tem, enfim, e de novo, se você está trabalhando com uma coisa tipo um levantamento nutricional de grande escala, de epidemiologia e tal, que você tem milhões de questões, milhões de alimentos, você sempre vai ter número suficiente para achar um resultado positivo. E, aliás, o que é mesmo um resultado positivo? Tá, mas o que as pessoas usam como critério? Então, você tem essa porra aqui, né? Eu diria que esse aqui é o grande vilão de todos aqui. Que é um valor de P? O que é um P menor que 0,05? Quem me define o número? Não, tá, peraí, só aqui. Tá. Um de cada vez. Não, absolutamente não. Não é isso. Oi? Não é isso. Não, peraí, isso foi circular. Não, alguém, não sei. Não, isso é muito errado. Isso é muito errado. Todo mundo acha isso é muito errado. Eu vou tentar, enfim. Tente de novo aí, tá? Você está perto. Isso. A chance de... A chance de ter essa diferença na sua casa. Isso é... Tá. Bom. Basicamente, quer dizer, de novo, isso aqui é o jeito que as pessoas fazem estatística há 50 anos, assim, e tal. E é uma tragédia porque as pessoas fazem e ninguém entende isso aqui e tal. Quer dizer, você não encontra... Sabe, o cara fez um Western blot aqui e tal, achou uma... o que é isso aqui? É uma mancha, não sei o que é. Assim, as pessoas... Sabe, isso é ridículo, mas assim, você fazer um teste estatístico e achar uma coisa e não sabe o que é, parece uma coisa muito aceitável, eu acho isso muito estranho, assim, e tal. Mas, basicamente, assim, tentando definir... Claro, não tem como dar aula de estatística aqui, mas tentando definir muito rapidamente aqui, o P é o valor indica a chance de encontrar um efeito desse tamanho. Então, se você está falando de uma diferença, por exemplo, é a chance de você encontrar uma diferença desse tamanho, caso, na verdade, não exista diferença entre os grupos que você está testando. Você está testando um tratamento aqui que não funciona, nunca vai dar igual o seu controle e o grupo tratado, certo? Então, assim, é muito provável que você tenha uma diferença pequenininha, é menos provável que você tenha uma diferença um pouquinho maior, é muito pouco provável que você tenha uma diferença muito grande, se na verdade o seu tratamento não funciona. Certo? O P é a probabilidade da diferença que você encontrou ser achada se na verdade não tivesse diferença nenhuma. Por uma diferença, se fosse uma correlação, seria, enfim. Mas, então, basicamente, ele é uma medida indireta de confiança no achado. Quer dizer, claro, se eu estou achando uma coisa que seria muito fácil de achar por acaso, eu não vou achar que a diferença realmente é por causa daquilo que eu estou testando. Se eu achar uma diferença que é muito improvável de acontecer por acaso, eu vou achar, não, pô, deve ter uma razão para isso. Certo? Essa é a moral básica da estatística frequentista, assim, e tal. Então, de novo, assim, um resultado pouco provável de ser encontrado por acaso vai ter mais probabilidade de não ser por acaso. E as pessoas geralmente usam esse limiar de 0,05 como um limiar de dizer, a partir disso aqui a gente tem alguma coisa significativa. E aí você começa a ter coisas assim e tal. E, de novo, voltando para a nutrição um pouquinho, isso aqui é você o que sua mãe come, não sei o que e tal. Evidência para pré-concepção, para o efeito do que a mãe come no sexo dos fetos em humanos. O que é uma história já complexa, porque na verdade, quer dizer, em tese o sexo vem do espermatozoide e tal, assim, e tal. É difícil de explicar por que a mãe come vai influenciar o sexo do bebê. Em tese o sexo do bebê já está definido quando o bebê se implanta, né?
Mas eles fazem isso aqui, não sei o que, eles acham que assim, comer cereal, isso é um artigo sério, tá? Comer cereal no café da manhã, mas nada outra coisa, foi fortemente associado com o sexo das crianças, com um P de 0,004, ou seja, uma coisa que seria só 0,4% de chance de acontecer. E eles publicam isso aqui e tal. Você acredita nisso? Qual é o problema aqui? Por que o P deu tão baixo? Oi? Pois é, então assim, sabe, se eu fizer um experimento e P de 0,004, pô, pouco provável. Dito isso, ainda assim, talvez nisso aqui eu não acredite, porque isso aqui é bem estranho. Mas, cara, são 133 itens de comida, assim. Então, se por definição um P de 0,05 é uma coisa que acontece uma vez a cada 20, um P de 0,05 é uma coisa que acontece uma vez a cada 200, 250, que é 0,04. Então, assim, se você testar 133 itens de comida, qual é a chance de você ter algum P menor que 0,004? Se é uma vez a cada 250, 133, mais ou menos, um pouquinho mais de 50%. Então, se você fizer experimento aqui, você espera que alguma coisa vai dar um P de 0,004. É esperado, é mais provável que tenha alguma coisa do que não tenha, certo? Então, assim, a chance de alguma coisa acontecer por acaso quando você testou 133 itens em relação ao seu desfecho é muito, muito, muito grande. Então, assim, isso aqui quer dizer alguma coisa muito... Não, se você pegar o P mais baixo de 133, claro que ele vai ser 0,001, 0,004, 0,008, alguma coisa assim, certo? Você vai acreditar numa hipótese extremamente improvável por causa disso? Não, isso aqui não quer dizer porra nenhuma. Assim, é incrível que isso seja publicado. Isso, quer dizer, isso aqui... Ou seja, um P menor de 0,05 não quer dizer que que isso aqui tem 95% de chance de... A chance disso aqui, na verdade, é quase zero na minha cabeça, em larga parte porque a hipótese é absurda. Sabe, absurda, mas é muito pouco provável. Sabe, se fosse uma coisa provável, talvez fosse diferente. Ou seja, quer dizer, isso aqui nada mais é do que isso aqui. Se eu testar muitas coisas ao mesmo tempo, dizer, vamos ver se as jujubas causam acne. Não causam. Mas vamos tentar as roxas, as marrons, as rosas, as azuis, e aí você vai não sei o que, pô, daqui a pouco as verdes, claro, de 20 cores, uma vai dar um P de 0,05. Isso aqui é matematicamente esperado. Mas se você só publicar isso aqui, sabe, vira várzea. E a gente tem, não, 95% você não é, você nunca calcula a chance de alguma coisa ser verdade com estatística. Sabe, guardem isso, se guardarem uma coisa de estatística na palestra. Então, assim, de cada 20 experimentos ou de medidas de um mesmo experimento aqui e tal, alguma vai ter um P menor que 0,05 por acaso. Se você tiver 20 maneiras diferentes de analisar o mesmo experimento, você também provavelmente vai achar um desses. Sabe, se você tiver duas variáveis dependentes em vez de uma, se sei lá, cada vez que você analisa, você, não deu significativo ainda, vamos aumentar um pouquinho o N. Se você controlar, não deu, mas vamos ver se só em homens ou só em mulheres eu tenho efeito. Ou se eu tinha uma outra condição, eu tirei. Então, assim, cada um desses graus de liberdade de análise, que não são nada bizarro, não é uma coisa tão, assim, não é fraude. Você, não achei um efeito geral, vamos ver se tem em mulheres ou homens. É razoável, é uma pergunta, mas assim, cada pergunta extra que você faz, cada forma de analisar diferente que você faz, aumenta um pouquinho a sua chance de ter um resultado falso positivo. Se você fizer essas 4 coisas, que não são nada demais, você tem 60% de chance de ter um resultado falso positivo. Se você fizer essas 4 coisas em uma coisa que você mediu 5 variáveis, você tem 90% de chance de achar um resultado positivo e por aí você vai. Então, assim, isso é uma questão básica de estatística, as pessoas não têm, quer dizer, você só consegue interpretar um valor de P em função, de quão essa hipótese era plausível lá no início, certo? Quer dizer, de novo, eu não vou passar a acreditar numa coisa só porque tem um P baixo, quer dizer, depende do quanto ela é plausível ou não. Talvez se aquele P de 0,004 fosse uma coisa que tivesse um super racional biológico, eu acreditaria, do número de comparações que você fez e do número de opções de análise, certo? Quer dizer, você tem que ter uma ideia disso aí. Não é improvável achar um P muito baixo se você tentou 250 coisas diferentes. Dito isso, a limitação básica é que quando você lê o artigo e da maneira com que a gente escreve a literatura científica, geralmente você não sabe a hipótese original, você não sabe quantas comparações foram feitas, não sabe quantas maneiras as pessoas tentaram testar isso aqui e tal. Isso aqui é outro artigo real aqui e tal. Isso aqui é o efeito da reza remota em pacientes numa unidade de infarto e tal. E, bom, tá cheio de gente no mundo que quer provar que reza remota funciona, porque tem cientistas cristãos no mundo, enfim, a dar com pau, certo? E aí eles fazem isso aqui e tal, eles pegam as pessoas que estão lá na CTI, eles pegam uma lista de pessoas, randomizam as pessoas, então tem uma lista de pessoas que a gente vai dar para alguém rezar, então para alguém em outra cidade, em outro estado do país, rezem por essa pessoa, e tem metade das pessoas que a gente não vai dar para ninguém rezar.
E, bom, eles também acham que, poxa, se a gente pegar aqui um score de várias coisas que a gente pega da CTI e tal, que diz quanto que os pacientes estão bem, não sei o que, no prontuário, a gente vai ver que os grupos pelos quais a gente rezou têm um score levemente menor de gravidade aqui e tal, e um P de 0,04. Você acredita nisso? Isso é um artigo sério, assim, e tal. Assim, você pode até, assim, para começar, acho que Deus não existe, assim, e tal, mas mesmo que existisse, assim, mesmo que você acredite em Deus, sabe, pô, Deus vai realmente dar bola para um sábio, assim, eu vou salvar esse cara porque os experimentadores assim, caralho, sabe? Não só um Deus, mas, cara, um Deus, sabe, se Deus existe, esse é um Deus muito improvável, assim, e tal. Então, assim, cara, a chance disso aqui funcionar é zero, porque, sabe, não, boa pergunta, não sei, não, mas, cara, tem gente que faria isso por, sei lá, deve ter sido uma igreja em algum lugar, né? Então, assim, obviamente isso aqui é absurdo, assim, P de 0,04 é risível, a gente não vai acreditar que rezar por alguém que a gente não conhece, um grupo de estranhos rezar, não, Deus, sabe, mesmo que Deus exista, ele não pode ser tão estúpido assim e tal, mas de novo, o que aconteceu aqui? Bom, claro, provavelmente o desfecho primário deles não era assim, um score que somava várias coisas aqui na CTI, mas se você for olhar a mortalidade aqui, não deve ser diferente, sabe, o número de, sabe, algum número vai ser diferente dos dois grupos. Então, assim, só aqui não está dito o que era hipótese primária, o que era não sei o quê. Então, você facilmente testa isso aqui, pô, aqui deu, você publica isso aqui. E o leitor, efetivamente, cara, aqui a gente sabe que isso aqui é ridículo porque a hipótese é completamente absurda. Mas, sabe, podia não ser reza remota, podia ser o tratamento quimioterápico X, ou não sei o quê. E você não sabe. Você realmente não sabe. Isso é uma coisa profundamente trágica, assim. Então, inclusive tem uma paródia disso aqui. Então alguém fez a reza remota retroativa. Assim, vamos pegar pacientes que já tiveram no hospital 10 anos atrás e vamos rezar por eles agora, porque afinal Deus, sei lá, Deus é onipotente, onipresente, não é necessariamente limitado por um tempo linear. Então vamos rezar agora para ver se a gente melhora o outcome das pessoas no passado. E eles também acham um P de 0,04, 0,01 para alguma coisa. A mortalidade não é diferente, mas o tempo de estadia no hospital e o tempo da febre são menores. Você sempre vai achar alguma coisa, certo? Claro, aqui você sabe que é mentira porque pode ser absurda, mas geralmente você não sabe. E isso é uma conclusão bem preocupante, quer dizer, na verdade, quando você olha como o artigo científico ele é escrito normalmente, ele basicamente é um relato altissimamente filtrado de um processo complexo que vem aqui por baixo, que é fundamental você entender para conseguir entender o que esse valor de P quer dizer, porque você tem que saber quantas hipóteses foram testadas, o que se tentou, não se tentou, etc. E o ponto em que a gente avalia, em que a gente botou no peer review, que é esse ponto aqui do meio aqui e tal, nem o leitor, nem na verdade o revisor aqui tem realmente condições de saber o que aconteceu se você não sabe tudo que aconteceu aqui embaixo. E a gente não sabe. E na verdade, quer dizer, ter focado o nosso peer review só aqui e tal, realmente tornou o artigo científico basicamente um perfil do Tinder, assim e tal. Quer dizer, falando super sério, assim, não é que ele seja mentira, mas ele é tipo assim, ele é os melhores gráficos, os melhores dados, é a coisa mais bonita que você conseguiu depois de 5 anos de trabalho aqui e tal. Porque é mais ou menos isso aqui, quer dizer, não é que a foto seja mentira, a foto geralmente é verdade, mas claro, é a melhor foto das 300 ou 500 ou 1000 que você bateu aquele ano, assim, e tal. E é bizarro, assim, quer dizer, nenhum de nós é estúpido seja para casar com ninguém via Tinder, você tem que conhecer a pessoa antes e tal, você no máximo marca um encontro e tal, mas a gente faz basicamente mais ou menos isso todos os dias quando a gente acredita na literatura científica que a gente tem. Assim, sem exagero, assim, e tal, minha concepção do problema é justamente essa, assim. E isso faz com que a gente esteja num mato sem cachorro, assim, e tal. E de novo, algumas áreas que têm grandes levantamentos com muitos dados, vocês, assim, quer dizer, nutrição, epidemiologia nutricional em particular, você tem assim questionários relacionando dezenas de alimentos com dezenas de doenças, são talvez as piores no sentido de assim, cara, você sempre vai achar alguma coisa significativa aqui ou ali, e você começa a entrar numa realidade em que assim, é tão fácil achar dados espúrios, que mesmo que tenha alguma coisa de verdade na literatura, você não vai saber quais elas são, assim, e você acaba tendo que dar razão para John Ioannidis falando sobre nutrição. De novo, eu cito ele bastante, mas basicamente, quer dizer, o conselho dele sobre nutrição é simplesmente ignore tudo. Quer dizer, não é que tudo seja mentira, mas tipo assim, a chance de alguma coisa ser verdade no meio de um mar de ruído é tão pequena e a gente não vai saber quais são, que na prática você começa a criar uma coisa que não serve para nada. E realmente assim, acho que o que a gente sabe de epidemiologia nutricional de sólido é relativamente pouco hoje em dia, assim, e tal. De novo, porque a gente tem um mar de ruído que é difícil de diferenciar do sinal. E vocês já viram isso, quer dizer, ovo causa câncer, não, ovo não causa câncer, e a coisa vai e vem, enfim, porque a gente tem muito achado espúrio e a gente tem acho que pouco rigor
na maneira que a gente avalia isso, assim, e tal. E acho que a gente tem que assumir que a culpa é nossa, assim, e tal. Quer dizer, que a gente realmente se colocou enfim, pelo nível de rigor que a gente optou e pela maneira de recompensar a ciência que a gente optou. A gente quase todas as áreas da ciência, enfim, algumas mais, algumas menos, a gente não sabe exatamente quais mais e quais menos, mas acho que todos nós aqui colaboramos em construir um sistema que não funciona para produzir ciência reprodutível, onde facilmente a maior parte, ou pelo menos uma parte muito grande, dos achados científicos vão ser falsos. E pior do que isso, que vai selecionar má ciência, porque você é recompensado por botar muito achado na literatura e coisas muito... E isso faz com que naturalmente as pessoas fiquem menos rigorosas. Isso aqui é a evolução do rigor científico. Isso é um modelo matemático também, mas é a evolução do rigor científico em um mundo em que você, sei lá, é recompensado por muitos papers e muitos achados, e as pessoas deixam seus alunos e seus seguidores, e darwinisticamente o rigor científico vai tendendo a zero e os falsos positivos vão tendendo a whatever. E acho que a gente tem que assumir alguns erros, assim, tá? Eu acho que a gente tem... É um momento de assumir que a gente, comunidade científica, na área biomédica, pelo menos, não estou falando da física ou da... Enfim, mas no que eu entendo um pouquinho mais, que a gente cometeu alguns erros muito fundamentais, assim, tá? O primeiro deles foi acreditar em estatística. Quer dizer, a estatística existe, assim, e tal. A questão é que ela não diz tudo que as pessoas acham que ela diz. Aliás, ela diz pouco. E estatística sem uma ideia de plausibilidade a priori, sem uma ideia muito boa do que foi feito, de como é que foi feito, e de qual é a hipótese original, realmente não serve para muita coisa. E a gente usou isso como um critério de verdade científica e com um padrão de rigor ridiculamente baixo, quer dizer, P0... Assim, a física não sou o bóson de Higgs quando eles chegaram em P de 0,000003. É sigma 5, certo? Por que a gente usa isso aqui? Bom, preguiça, é difícil, mas, cara, se o seu dado é verdade, você vai aumentar o seu N, ele vai ir a 001, 00001, você pode fazer isso. Mas, poxa, não vale a pena. Vale mais a pena você fazer uma coisa com poucos, com meia dúzia de ratos aqui e tal, você vai publicar igual, certo? Tem gente agora, acabou de sair um troço um mês atrás aí, defendendo, não, a gente devia baixar tudo para 0,005. Não sei se resolve o problema, mas, tipo assim, um comecinho, assim, e tal. E a gente, de novo, a estatística toda é feita para confirmar uma hipótese, certo? Você tem uma hipótese, você testa aquilo ali, e você, sabe, e aí o valor de P tem um valor. Se você tem muitas hipóteses, você pode fazer hipóteses em cima dos seus dados, a estatística perde completamente a lógica, porque, claro, se você tiver 133 coisas, claro que alguma vai dar um P de 005, porque vai, certo? Então, assim, e a ciência básica tem uma mentalidade muito exploratória. Vamos tentar ver se isso aqui, vamos tentar ver isso aqui, vamos tentar ver isso aqui, que até tudo bem, não é um problema necessariamente, é legal você explorar os seus dados, mas a estatística frequentista perde completamente a lógica se você começa a não testar uma hipótese e sim procurar para ver se você acha alguma coisa. E isso tem resultados trágicos ou cômicos, dependendo de como você vê esses artigos aqui, tá? Problema da história, a maior parte das pessoas nem se dá conta disso, porque cientistas na área biomédica não sabem, assim, não tem conceitos básicos de estatística, assim, e tal. Isso é, sabe, a maior parte deles sequer consegue entender o problema, assim, e tal, mas as pessoas vão seguir usando estatística, sabe, se você não entende, não usa, por mim tudo bem, assim, e tal. Mas se você usa, você tem que entender, assim, e tal. E acho que isso vale para 90% das pessoas que trabalham aqui no CCS. E, cara, isso é uma arma, né? Tipo assim, quando você tem poucos dados, assim, e tal, isso é uma arma pequena. Quando você começa a ter muitos dados, isso vira uma metralhadora na mão de uma criança, assim, e tal. Que eu acho que, assim, minha metáfora da ciência de Big Data em biologia com o conhecimento estatístico que as pessoas normalmente têm é mais ou menos isso aqui. Sem exagero. E, de novo, ciência ruim mata a gente, assim, a gente não pode esquecer disso. E a gente faz muito poucos estudos realmente confirmatórios, assim, que a gente não tem nada de ser exploratório e se experimentar e tentar não sei o quê, mas se você gerou uma hipótese, isso aqui gera hipóteses e tal. Você tem que testar isso aqui, confirmar isso aqui em alguma coisa grande, bem feita, desenhada, pré-registrada com uma hipótese a priori. E a gente não faz isso. De novo, Dionísio sobre nutrição de novo aqui e tal, quer dizer, muitas pessoas completamente implausíveis isso aqui, e na verdade, os estudos que realmente deveriam comprovar raramente acontecem assim e tal. E aí você continua tendo com milhões de papers observacionais, milhares de trials pequenos, randomizados, não sei o que e tal, mas, cara, experimentos definitivos que, claro, são muito caros e muito difíceis de fazer, e você tem que ter todo um financiamento e uma maneira de conseguir fazer com que as coisas aconteçam, mas as coisas que realmente definiriam conduta não acontecem raramente em nutrição e raramente em medicina, e raramente em quase qualquer coisa. Eu diria que talvez, enfim, pesquisa clínica tem um repertório um pouquinho melhor, assim, e tal, de tentar fazer ensaios clínicos grandes, não é? Mas ainda assim, quer dizer, a gente precisaria confirmar muito mais do que a gente confirma em quase todas as áreas aí e tal.
E aí a gente começou a confiar no artigo científico, como tipo assim, a gente fala que o artigo demonstra alguma coisa, prova alguma coisa, de uma maneira que é claramente absurda aqui e tal. E o Eunides e Nutrição de novo aqui e tal, isso aqui é uma revisão sistemática de um livro de culinária. Então eles pegaram 70 ingredientes comuns e vão ver o que causa e o que protege contra câncer. A resposta, tudo causa e tudo protege contra câncer, exceto bacon, que só causa câncer. E azeite de oliva, acho que só protege. Assim. Dito isso, bacon tem um viés grande contra ele, assim, então a gente pode dizer que isso aqui é viés também. Na verdade, tem um publication bias aqui. Mas assim, cara, vocês veem isso todos os dias. O mundo lá fora vê isso todos os dias. Assim, quer dizer, cada artigo diz muito pouco. E a gente tem que conseguir sintetizar dados. E várias áreas da ciência são ruins em fazer essa síntese também. E claro, assim, quer dizer, meta-análise, revisão sistemática funciona um pouquinho em nutrição, funciona um pouquinho em pesquisa clínica. Em ciência básica mesmo, que eu faço assim e tal, é quase unheard of. Quer dizer, é muito raro você pegar vários estudos e vamos tentar chegar num efeito, numa estimativa de efeito. É uma coisa que tem tentado fazer mais aqui e tal, mas a gente ainda tem muito que evoluir em termos de sintetizar dados, em termos de ter bons dados para serem sintetizados. Claro, se você tem viés de publicação, não adianta, você vai fazer uma meta-análise e a meta-análise também está enviesada, certo? E a gente poderia ser muito melhor em termos de colocar dados de forma padronizada em grandes bancos de dados para fazer isso aqui online. Mas, enfim, de novo, a gente está preso no artigo científico e a gente não consegue fazer isso. E, claro, mesmo isso tudo pode não ser o bastante, porque a gente tem que, para que isso funcione, a gente tem que garantir que todos os dados estejam disponíveis. Isso não costuma acontecer nem a nível do paper individual, no qual certamente vão ter vários experimentos que caíram fora porque não deram bem certo, nem a nível da literatura como um todo, que vai ter estudos negativos que não vão ser publicados, alguma coisa assim. Então, assim, a gente segue refém do efeito Tinder, isso aqui. Acho que uma grande ideia para várias coisas é tentar pré-registrar estudos, pelo menos em estudos grandes que a gente vai fazer e que a gente já tem um protocolo pré-definido antes de começar, deveriam estar todos registrados. De novo, isso vale para ensaios clínicos na maior parte dos países hoje em dia, a partir do clinicaltrials.gov. Isso serve tanto para mitigar o publication bias, porque a gente sabe que o estudo existe, se você não publicar, a gente vai saber que você não publicou. E serve para mitigar a flexibilidade de análise. A gente sabe que você disse que ia analisar assim, 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 você vai olhar a mortalidade e você não vai me convencer se depois você olhou o score da CTI. Isso aqui, cara, acho que isso tem tido um impacto super positivo na pesquisa clínica. Isso aqui é ensaios financiados por essa agência aqui, ensaios clínicos, nos Estados Unidos, antes e depois do clinicaltrials.gov. Então aqui é o tamanho de efeito, então aqui é um resultado negativo, aqui são efeitos positivos. Então antes, metade dos trials são positivos aqui e tal, depois 10% são alguma coisa assim. E de novo, cara, a maior parte das coisas vai dar errado. Isso é uma coisa que a gente também tem que assumir em ciência, assim. A maior parte das coisas dão errado e não funciona, porque o mundo é assim e tal. Sabe, eu quero saber se 10%, eu acho ótimo que menos coisas estão dando certo, mas isso aqui seja verdade. Então, assim, acho que isso também tem que ser acompanhado de uma mudança de expectativa. Quer dizer, todo estudante de doutorado aqui acha que vai curar o câncer, não sei o quê, que tem que ter uma história super promissora depois de 4 anos. Não, a maior parte das coisas não vai ser promissora e vai ser e vai dar em nada, assim, e tal. A gente está numa profissão que é assim, e acho que a gente tem que recuperar esse valor, assim. Bom, o terceiro erro é que a gente confia em que, de alguma forma mágica, a revisão por pares vai corrigir isso, assim, e tal. E, de novo, assim, tanto cientistas como agências de fomento creem há muitas décadas que peer review funciona para alguma coisa como uma maneira de filtrar má ciência e prevenir que ela seja publicada. A maior parte dos cientistas diz que, de fato, acredita nisso. E isso aqui é a marcha da ciência nos Estados Unidos, vai em peer review e trust. O que é engraçado, assim, porque você pega God e troca por peer review, mas segue sendo um dogma. Porque, na verdade, a gente não testou isso aqui, né? E, na verdade, a gente confia tanto nisso aqui, que, na verdade, a gente basicamente delegou toda a avaliação de rigor científico para o peer review. Quer dizer, quando você manda um grant para o CNPq, eles podem até olhar, vamos olhar o impacto, as citações. Bom, primeiro, o impacto é feito por papers, o volume é feito por papers, mas, cara, se isso aqui é verdade ou não, ninguém avalia. Certo? Quer dizer, ninguém vai, sabe, os caras, pois é, então foi muito citado, saiu numa revista de alto impacto. Cara, é verdade ou não é? Nem o CNPq, nem o CAPES, nem o NIH fazem essa questão para ninguém, porque a gente tem a impressão de que, pô, se saiu num journal peer review, deve ser verdade, a gente não precisa avaliar isso. De novo, a gente nunca testou isso, e a gente tem pouquíssima evidência para dizer que isso funcione. Se você pegar a evidência de que peer review funciona, é quase nada, assim. Você tem um review do Cochrane dizendo que a gente não tem evidência suficiente para isso. Você tem comparações pré e pós peer review dizendo que os artigos melhoram um pouquinho, assim, eles mudam um pouco, tendem a mudar para melhor. Mas, de novo, isso aqui é nível do artigo individual. Mas, assim, em termos de filtrar, você tem artigos mostrando que agreement entre revisores é basicamente quase randômico, no sentido, assim, sabe? São duas pessoas anônimas em algum lugar, com seus bias, com suas incompetências. Quer dizer, a chance de que elas realmente não sabe que existe um consenso é muito pequena. E a gente tem evidências muito
propôs, na verdade, de que se você quiser publicar uma coisa ruim de propósito, você consegue, assim, e tal. Então isso aqui foi um cara da Science, o John Mohannon, que é um repórter, basicamente fez um paper ruim de propósito, então assim, ele tanto se dedicou a fazer um paper ruim que ele colocou no Google Translator, passou para francês, depois passou para inglês de volta, para assim, pô, além disso ele está mal escrito também, assim, como se fosse por um não nativo aqui, né? E mandou para uns 300, claro, aqui a mira era esses Open Access Predatório, então essas revistas que mandam spam para muita gente para ganhar e meio que vivem de uma coisa que quase não tem peer review de verdade, assim, e tal. Mas de 304 journals Open Access que ele mandou, basicamente ele foi aceito em mais da metade, às vezes aparentemente sem nenhum peer review, quer dizer, em tese tem peer review, mas não aparece, às vezes com uma revisão de verdade, mas enfim, na maior parte das vezes ele consegue uma coisa que é propositalmente ruim, certo? Eu não sei se eu tenho, eu esqueci de botar a continuação aqui, mas depois ele fez um que ele fez o experimento de verdade, ele fez o experimento para mostrar que chocolate emagrece. Esse ficou claro, ficou famoso também. Então ele fez o experimento de fato, ele fez uma coisa de restrição de carboidratos, mais ou menos chocolate, aí você analisa, não sei o que e tal, aí você vê que no 4º dia de experimento você consegue achar um P de 0,04. Então assim, isso é um método real, eu fiz o experimento e eu dei um jeito de achar um P de 0,04, também mandou para uma revista mais ou menos, fez toda uma campanha de mídia em cima, então assim, isso aí saiu em todos os tabloides ingleses, lá não sei o que, pô, chocolate emagrece. Depois ele meio que assumiu a fraude, assim, e escreveu um artigo sobre isso. Assim, de novo, peer review pode funcionar em momentos isolados, pode ser que, pô, se eu mandei para esse journal aqui, aquele revisor diz, isso aqui é um nicho, nada me impede de mandar para o próximo, para o próximo, para o próximo. Lotericamente, a chance, matematicamente, tudo vai acabar sendo aceito em algum momento, porque você tem revista suficiente para seguir mandando até que você vai cair num furo no sistema. Então, assim, sistemicamente, é absurdo achar que o sistema vai funcionar. Além disso, o sistema editorial que a gente tem hoje em dia também tem N outras questões. Ele é lento, ele é restritivo, ele é caro e basicamente a gente está botando lucros bilionários na mão de editoras que são basicamente atravessadoras, que pegam conteúdo de graça, que pegam revisores de graça e que cobram da gente mesmo para que a gente acesse a nossa própria ciência. Assim, e tal. O lucro do Elsevier no passado é mais ou menos 1,13 bilhões de dólares. Isso é mais lucrativo do que qualquer companhia online. Enfim, é uma margem de lucro de 40%. E eu fiz umas contas aqui em relação a colocar ao Archive, que é um repositório público de pré-prints em física, quer dizer, você simplesmente manda seu artigo sem peer review, ele aceita. Isso aqui encarece mais ou menos 300 vezes o processo. Assim, tal. Não é o tema da palestra, mas eu teria toda uma outra palestra sobre isso. Mas assim, eu realmente, e pior do que tudo isso aqui, eu acho que o sistema de publicação como ele existe, basicamente é o maior incentivo para a má ciência que a gente tem, porque a gente fez ele como, quer dizer, a publicação virou a moeda da ciência e isso faz com que as pessoas tomem a publicação como um fim. Então, se você conseguiu passar do peer review, seu trabalho já está feito, se era verdade ou não. E isso, de novo, seleciona má ciência, seleciona estudos pequenos, sem poder, isso é matematicamente demonstrável. Assim, tá? E eu e algumas outras pessoas, eu realmente acredito que esse momento exato, e acho que tem muitas iniciativas de novas formas de publicação, a coisa dos pré-prints está bombando em biologia em particular, quer dizer, a ideia de, pô, primeiro você põe em público, depois você submete e tal. E acho que realmente é hora certa discutir se a gente não deveria tirar, claro, a revisão por pares como conceito vai seguir existindo, mas a gente não deveria tirar isso das revistas e trazer de volta para a comunidade. Eu acho que o CNPq tem que ler o seu artigo, não tem que saber onde é que ele foi publicado e olhar que o índice de impacto é tanto. Enfim. Porque aí, de novo, você torna o conteúdo central e a publicação como uma coisa secundária, quer dizer, não pode avaliar o local de publicação. Citações eu sou ok, eu tenho... bom, já vou falar de citações, assim, mas acho que assim, medidas de citações eu sou ok com o senão de que citações são medidas de impacto e não tem nada a ver com uma coisa ser verdade ou não. E acho que você tem, assim, boas... De novo, aqui, um daqueles levantamentos de reprodutibilidade, que é o pior deles, mostrou que não tinha diferença nenhuma entre os mais citados e os menos citados, quem era mais reproduzido. E tem artigos mostrando que, assim, mesmo depois de uma coisa ser claramente provada como errada, assim, e tal, as pessoas seguem citando por... Então, assim, citar ou não citar é uma boa medida de impacto, não tem muito a ver com uma coisa ser verdade ou não. E de novo, quer dizer, acho que o erro fundamental é isso aqui, quer dizer, a gente, de certa maneira, acho que a gente esqueceu um pouquinho, por causa dessa loucura da publicação, por que a gente está por aqui, e a gente conseguiu criar um sistema em que bizarramente, uma coisa ser verdade conta minimamente em termos de ciência. Quer dizer, a gente recompensa o volume, o cara tem muitos papers, a gente recompensa impacto, uau, isso aqui é uma história super bonita, mas claro, para fazer uma história super bonita que caiba na science, você tem que parar um monte de arestas, então isso aqui às vezes joga contra o rigor científico. Mas, cara, o que realmente importa aqui, quer dizer, sabe, um monte de tijolo espalhado não é nada, tijolos empilhados também não, quer dizer, você consegue construir alguma coisa sólida com isso? A gente não tem métricas para isso, as agências não avaliam isso, e
isso é basicamente uma tragédia, né? E a gente aprende esse sistema muito rápido aqui, tal. Eu só queria terminar com um depoimento pessoal aqui e tal. Isso aqui, então meu computador está ali e tal. A minha divisão de pastas no computador aqui é uma coisa que tem 30 anos, com Dropbox, não sei o que. Se você trocar o nome de uma pasta que tem gigabytes, isso fica sincronizando para sempre, não sei o que. Então, por conveniência de backups, eu mantenho meus nomes de pasta sempre iguais. E o nome de pasta que eu guardo tudo relacionado à ciência na minha vida, desde os meus 18 anos, quando eu entrei no laboratório, chama Papers. Isso, cara, assim, isso é uma coisa muito bizarra, que uma pessoa de 18 anos, naive, não particularmente estúpida, assim, e tal, sabe, faça essa equivalência de que ciência é igual a Papers tão cedo na vida, assim, e tal. Isso é muito, muito, muito bizarro, assim, mas a gente recompensa, a gente dá feedback para isso, constantemente. A gente aprende rápido que a gente devia ter menos. Isso aqui é uma menina de Niterói que trabalha na Alemanha e que foi a festa do laboratório de Halloween, tinha, pô, se visse de alguma coisa assustadora, se vestiu de P igual a 0,06. Eu achei genial. E aí você tem essas coisas, eu só tenho resultados negativos no meu doutorado, será que eu posso defender? Alguém já ouviu falar disso? Por favor, minha vida, cara, se o resultado negativo é sério, você defende com o que você tem, sabe? Isso é francamente bizarro, assim. É francamente bizarro. De novo, as pessoas têm a ideia de que elas têm que acabar, não, porque eu tenho que acabar o doutorado com uma história. Não, você tem que acabar o doutorado com a história com a história real, se a história é feia ou é confusa, não sei o quê, você tem que acabar o doutorado com uma história confusa, não com uma história bonitinha. Mas a gente tem uma noção de estética que é completamente insana. E a gente ativamente, acho que a gente tem que fazer a minha culpa de que a gente ativamente, quase todo mundo, todos nós, na verdade, em algum momento, ativamente estimulamos isso nos nossos alunos aqui e tal. Isso aqui é um curso de publicação científica que minha pós pagava até um tempo atrás aqui e tal. Isso aqui são slides reais, assim, então, poxa, venda seu peixe. Não, venda seu peixe não, você sente isso, não é peixeiro. Sabe? Não, pá, vamos pegar um monte de dados, vamos tentar achar os que se encaixam para contar a melhor história. Não, exatamente isso que dá errado em estatística. Certo? Então, assim, e de novo, publicar não é a meta, você não precisa de um curso para ensinar as pessoas a publicar, você tem que ensinar as pessoas a fazer ciência. E a gente incorre o tempo todo em estimular a ciência enquanto Tinder, e não a ciência enquanto ciência, assim, e tal. Isso funciona, sabe? Quer dizer, o problema é que, sabe, se você seguir esse caminho, você vai ser recompensado. Sabe, eu publiquei um monte na iniciação científica, um tantinho no doutorado aqui e tal, sabe? Não, pô, cheguei aqui com uns 15 artigos, 20 artigos, sei lá, não sei o que e tal. Fiz um concurso, passei e tal, deu certo pra mim. Ninguém nunca perguntou quantos dos 20 eram verdade, eu tenho certeza que vários deles não são aqui. Não porque eu tenha feito nada errado, mas assim, olhando retrospectivamente, sabendo um pouquinho mais de ciência e estatística. Cara, a chance disso aqui ser uma coisa meio espúria é bem grande, assim, e tal. Mas nunca interessou ninguém, assim. Quer dizer, eu consegui um emprego, sigo trabalhando, sigo preenchendo. Na verdade, agora eu renovei o meu cientista no nosso estado e eles não pediram uma coisinha assim e tal. Então, acho que em prol da FAPERJ, eles tiraram essa tabela, mas tinha isso aqui e tal. Número de trabalhos científicos, 11. O que quer dizer isso? E funciona assim e tal. Então, assim, e funciona inclusive pra gente achar que tá tudo muito bem, né? Então, assim, se você pegar o pessoal da CAPES, CNPq, sempre vão mostrar esse gráfico aqui, tal, a produção científica brasileira aumentando linearmente, exponencialmente. E o mais bizarro, assim, tipo assim, isso aqui, pode ser muito otimista. Quando as pessoas se preocupam, geralmente a queixa é, mas isso aqui não tem impacto, é mais do mesmo, não tem relevância, não sei o quê, são umas revistas, não sei o quê. A preocupação não é essa. A preocupação fundamental de, tem um monte de ciência aqui, cara, isso aqui é verdade ou não? Você não vê as pessoas se perguntando isso aqui. Quer dizer, sabe, se você passou de 1% para 2% da produção científica do mundo, mas é tudo mentira, você está fazendo mal pelo mundo, você está matando gente. Certo? Eu acho que assim, ciência errada faz mal e a gente tem... Mesmo quem se preocupe, quem acha que isso aqui é muito otimista, dificilmente se preocupa com coisa certa. Que eles dizem, cara, isso aqui é verdade ou não é? Isso aqui se reproduz ou não é? E de novo, quer dizer, você tem... Falando das citações, a gente tem que desmascarar impacto como uma medida primária. Impacto legal se o seu trabalho for verdade, que ótimo que ele faça impacto. Se ele não for verdade, impacto é um câncer. Sabe? Isso aqui é mentira, quanto mais gente lê, quanto mais gente citar, pior é. Então, assim, você só pode avaliar impacto depois de avaliar se é uma coisa rigorosa, bem feita, e idealmente se tentar reproduzir ela e ver se é verdade. Assim, tá? Que é uma coisa que, de novo, a gente completamente deixou de fazer, delegou para o sistema de peer review que não funciona, porque não teria como funcionar para fazer isso. Assim, tá? Então, assim, eu acho que a gente tem que acabar pensando que assim, ciência é pro bem, ciência é pro mal, ciência errada faz mal, ciência errada mata gente, ciência errada gasta dinheiro público. Certo? E, sabe, você recompensar cientistas por número de papers ou por impacto de papers sem perguntar se eles são verdade, é mais ou menos recompensar com, sei lá, um policial por número de tiros aqui. O cara pode estar fazendo o trabalho dele, ele pode não estar fazendo, e fundamentalmente a gente não sabe se a gente não sabe em quem é que ele está tirando. E sabe, se a gente não sabe se o que a gente está publicando enquanto cientista, enquanto pós-graduação, enquanto país, é verdade ou não, a gente não faz essa pergunta. E, de novo, facilmente, é muito fácil acabar publicando coisas que não são bem verdade.
por acaso, sem que ninguém faça nada mal, mas se a gente deixar de se preocupar com isso, sei lá, você meio caos. E a gente tem que conversar o que importa. E, claro, assim, a parte difícil de tudo isso aqui é que é muito difícil definir o que é verdadeiro ou reprodutível, a não sei que você reproduza tudo, o que é muito difícil. Então, assim, não é tão óbvio tentar, vamos tentar recomeçar o quão rigoroso isso aqui é, você precisa de métricas de rigor, você precisa reproduzir uma fração nos artigos, não é tão, mas assim, a gente tem que se preocupar com isso e achar jeitos para fazer isso, assim, quer dizer, por mais que isso seja difícil, não se preocupar com isso é completamente absurdo, assim, e é o que a gente tem feito. Dito isso, assim, depois de todo o apocalipse assim, e tal, eu acredito muito fortemente que a maré está virando, assim, eu sou extremamente otimista sobre isso. Eu tenho acompanhado isso aí há pelo menos uns 6 anos aí, desde que eu dou aula de estatística, e de 2012, 13 para cá, assim, eu consigo enxergar assim, a percepção do problema crescendo exponencialmente, propostas de soluções legais crescendo exponencialmente. Então, assim, eu não tenho nenhuma dúvida que daqui a 5 a 10 anos a gente vai estar fazendo ciência de um jeito razoavelmente diferente do que a gente faz hoje. E eu acho que é um excelente momento, na verdade, para você fazer opção em abraçar essas maneiras novas de publicar, de fazer, de divulgar a ciência antes dos outros, assim, e tal, e inclusive por uma questão absolutamente selfish e auto-interessada. Se você começar a fazer ciência de uma forma mais aberta e mais transparente, você será recompensado no futuro, assim, e tal. Sabe, a gente pode se agarrar num barco naufragado aqui, não, mais paper, mais impacto, mais não sei o que e tal. Ou você pode começar a ser você pode estar na vanguarda da mudança. Eu acho que é o momento de optar agora. E acho que assim, tem uma oportunidade real de colher frutos aqui. E bom, só uma história real, assim, então, de novo, assim, eu acho que quem melhor pode mudar o sistema é quem ainda não é, não sei se quem é estudante aqui e tal, quem é. Mas assim, realmente quem pode fazer isso, tem muita gente que está muito velha para conseguir participar dessa mudança. Então, se você não é tão velho, eu já estou no meio, assim, e tal. Mas você é a pessoa que a gente precisa, assim, e tal. Isso aqui é a primeira vez que eu fui, antes de eu entrar no laboratório, eu tinha 18 anos, 17 talvez, não sei. Aí alguém me convidou para assistir uma tese de mestrado, lá no departamento de bioquímica. E aí, vamos ver, né, nunca entrei, vamos lá e tal. Aí eu fui lá. Aí era uma coisa assim, era sobre peroxidação lipídica em um modelo de AVC, e aí tinha o modelo controle, o AVC, e aí, sabe, sei lá, tinha mais estresse oxidativo no modelo de AVC, e aí tinha esse asterisco, aí o cara, sei lá, falou não sei o que, então, o aumento foi significativo no hipocampo, no cerebelo e no tronco cerebral, não foi significativo no córtex e no estriado. E aí eu estava lá e tal, com meus 7 anos no fundo, assim e tal, acabou a apresentação. Aí eu pensei em levantar a mão para fazer uma pergunta, assim, por que você disse que esse aqui era significativo e esse aqui não é? Porque eu olhava a barra e era mais ou menos igual, né, sei lá e tal. E aí, mas pô, sabe, um monte de gente velha no auditório, assim e tal, eu nunca entrei nisso aqui na vida, assim e tal, não. Eu sou um cara tímido, na verdade. E aí, bom, aí eu não perguntei. Aí alguns meses depois eu entrei no laboratório, comecei a conviver com estatísticos, não sei o que e tal. E em algum momento eu lembrei, você me bateu um super alívio, assim, caralho, ainda bem que eu não fiz a pergunta. Porque eu ia passar por cara, eu ia pagar um mico total, né? Quer dizer, eu ia dizer, como é que você não sabe? Isso aqui é significativo porque deu significativo, isso aqui não é porque não deu, você fez o teste e deu. E aí eu falei, puta, ainda bem que eu não fiz, né? E levou uns 15 anos, eu não lembro porque que eu lembrei disso aqui depois, assim e tal. E em algum momento eu lembrei dessa história, tipo assim, caralho, isso aqui é exatamente a pergunta que eu tinha que ter feito, assim e tal. Sabe? E o estranho não é que eu não tivesse feito isso aqui, mas, cara, que as outras 60 pessoas na sala, ninguém atina de dizer, cara, na real isso aqui é a mesma coisa, isso aqui é um pouquinho mais variável, isso aqui, foda-se estatística, certo? E, então, assim, a percepção do cara de 18 anos é que era certa e você, de alguma forma, desfaz isso e começa a acreditar numa coisa que é bizarra. E eu levei 15 anos para me dar conta que a minha percepção disso estava certa. E, no fundo, isso aqui é a história da roupa invisível do rei, né? Sabe, tipo assim, sabe, todo mundo começa a acreditar que o rei, não, realmente tem uma roupa invisível, eu não estou vendo não sei o que, a roupa invisível está ali mesmo, não sei o que, e tem que vir uma criança para dizer, cara, não, pô, o rei está nu, ele tá, sabe, tem uma roupa de asterisco aqui e tal, mas não é verdade, cara. E acho que a gente, de novo, assim, é incrível, mas isso é muito humano, assim, mas um ecossistema em volta de você faz você acreditar em bizarrices, como estatística, como a ideia de que peer review funciona, muito rapidamente, assim, então a gente tem que conseguir desconstruir isso, de novo, se você é mais jovem, eu acho que você consegue fazer isso melhor, assim, então. E, de novo, agora sim, minha mensagem final, assim, acho que a gente tem que sempre lembrar do que a gente é cúmplice de verdade aqui e tal. Quando a gente acredita em roupas invisíveis, quando a gente faz ciência menos boa do que ela poderia ser, assim, e tal. Isso aqui é num livro chamado Rigor Mortis, é de um autor americano aí, e tal, saiu há pouco tempo atrás, sobre essa coisa toda, assim, e tal.
E aí tem alguma passagem que diz assim, poxa, então tem várias coisas acontecendo legais, não sei o que e tal, mas quando você considera quanto tempo, não sei o que e tal, mas as pessoas não trabalham juntas, não sei o que e tal, lack of collaboration, você não consegue achar os dados, não sei o que, poxa, vocês poderiam estar 7, 8 anos na frente, o sistema é muito estúpido, eles estão na idade da pedra. E assim, eu entrei nessa história muito por causa disso aqui, assim, tipo assim, eu entrei por soberba intelectual, assim, quer dizer, sabe? Poxa, cara, esse sistema não faz sentido, as coisas são todas erradas, a gente tem como fazer melhor, assim, e tal. Me insulta intelectualmente que a gente faça ciência coletivamente de uma maneira tão burra. Então, assim, eu entrei muito por vaidade intelectual, assim, e tal. Mas você tem que, em algum momento, e isso aconteceu quando eu virei paciente na vida, assim, e tal. Quando meu pai ficou doente, quando eu perdi amigos, por N razões, assim, quando você começa a depender da ciência médica e você vê que a ciência médica começa a falhar, porque você vai procurar um ensaio clínico que não está publicado para tratar o seu pai, quando, sei lá, alguém se matou tomando antidepressivo, a gente até hoje não sabe muito bem qual é a conexão e tal, etc. Você começa a se dar conta que isso aqui é um trem virando na gente, assim, e tal. E quem está comentando aqui, na verdade, não é um cientista. Quem está comentando aqui é um ativista de esclerose lateral amiotrófica que tem esclerose lateral amiotrófica. Então, assim, a gente olhar e dizer, poxa, a gente podia estar 7, 8 anos na frente, porra, que merda. Para esse cara aqui, esse cara não tem 7, 8 anos na frente. Esse cara tem 2 ou 3. Aí, dessa vez não tenha mais, porque eu procurei o Twitter dele, o último tweet foi de março, talvez ele esteja morto já. Então, assim, tem uma coisa muito, 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 muito trágica atrás desses asteriscos, assim, que a gente tem deixado de perceber. E que facilmente a gente deixa de perceber, a gente transforma isso aqui numa discussão acadêmica. Isso aqui não é uma discussão acadêmica, isso aqui é uma discussão real. A gente tem um potencial de causar dano importante para as pessoas. E isso faz com que a gente não tenha nenhuma boa desculpa para fazer mais ciência, assim, e tal. Isso é uma coisa que de novo, assim, volta e meio fala, não sei o quê, a resposta do pessoal, mas o sistema, não sei o quê, mas a CAPES, mas o CNPq, mas a gente tem que publicar, não sei o quê. Não, o nosso compromisso não é com o sistema, o nosso compromisso é com esses caras aqui, assim. E sabe, primeiro que a gente é o sistema, certo? Então, assim, o sistema somos nós, assim, a gente tem que falar na primeira pessoa. E botar a culpa no sistema não é uma opção, assim, quando o sistema começa a fazer você matar gente, você senta, para e diz, a gente vai mudar o sistema, assim, sabe? Se você acha que você está fazendo ciência pior do que você poderia fazer, a sua única solução possível é, cara, vamos mudar os critérios, vamos mudar o sistema, vamos, enfim. Isso aqui somos nós, assim. E, de novo, a gente, é uma coisa resolvível na comunidade científica e acho que a gente tem que, cada vez mais, discutir isso, mas acho que a gente tem discutido mais, acho que eu tenho sentido a percepção do problema mudar. E, enfim, espero que vocês sigam adiante aí no que eu tenho tentado fazer nesses últimos 6, 7 anos aí. Obrigado.
acho que as pessoas sacaram muito bem o problema, assim, e tal. É difícil, eu nunca fui agredido. No máximo, as pessoas discordam em coisas pontuais, que eu acho que é super normal. Mas assim, filosoficamente, eu não tenho muitos dados. Filosoficamente, eu super concordo que a gente tem que ter mais oversight no processo, enquanto as coisas estão sendo feitas. Quer dizer, chamar um peer review depois, se o cara já fez o estudo ali e tal, é como chamar sei lá, o médico quando o paciente já morreu e tal. É o que as pessoas dizem em estatística, mas a mesma coisa vale. A gente vai revisar depois que já está tudo pronto. Você não tem como voltar lá, vamos fazer tudo de novo aqui e tal. No máximo, você vou rejeitar porque estava errado, mas você não tem como refazer, você vai mandar para um outro, já não vai ser aceito. Então, assim, eu acho que tem que ter peer review de alguma forma desde muito antes, assim, e tal. Eu acho que tem inúmeras maneiras de fazer isso em várias instâncias. Não conheço muito bem a ideia de comissões independentes dentro de um estudo, mas assim, a pesquisa clínica tem um bom hábito de pelo menos registrar as coisas antes e ter um protocolo mais fixo do que a gente na ciência básica tem, por exemplo, assim, e tal, de ter análise estatística independente. Funciona, claro, funciona às vezes, não funciona sempre, você sempre vai ter conflito de interesse, mas acho que assim, eles têm percebido isso como um problema, eles têm tomado iniciativas para mudar. Você tem toda uma questão, até que ponto o FDA é um órgão independente, já que ele mesmo é financiado pela indústria farmacêutica. Mas enfim, eu acho que a coisa vai por aí, mas não conheço dados dessas comissões para ter muita ideia. Assim, tal. Em relação à banca de projeto, eu acho que é uma ótima ideia também. Assim. Dito isso, acho que assim, qualquer esforço de acompanhar o processo no meio vai ser permeado pelo que você acha que é o objetivo. Assim, tal. Eu acho que assim, bancas de projeto frequentemente estão muito focadas em, pô, será que você vai conseguir publicar alguma coisa no final? E, de novo, isso não é o objetivo. Assim, a banca de projeto deveria ser, cara, o que você está fazendo, você está fazendo direito. E eu acho que às vezes a gente tem isso como todo o resto, como peer review, como etc, como as agências aqui, tem que se preocupar um pouquinho menos com publicação e com impacto, um pouco mais com, cara, isso aqui eu realmente acredito no que você está fazendo aqui. Acho que a gente tem muito pouco hábito de se perguntar se uma coisa é verdade. Assim. Qualquer palestra você vai no fundão aqui e tal, acaba a palestra, as perguntas são sempre, por que você acha que isso aqui aconteceu? Mas sei que, você nunca viu alguém levantar e tipo assim, cara, isso aqui não me parece verdade, isso aqui é só por acaso e você sabe, tipo assim, acho que isso aqui não é plausível. Você não vê esse comentário. E esse comentário deveria ter sido, acho que eles se preocupam muito pouco com, assim, de fato, o quanto isso aqui é sólido, eles se preocupam muito pouco, isso aqui poderia ser só espúrio. Então, acho que assim, acho que peer review, ou acompanhamento, ou oversight do processo durante ele estar acontecendo, eu acho que é uma excelente ideia, acho que pode ser feito por bancas, por instituições, por pós-graduações, por acompanhamento. Pela própria, nasceu, eu tento fazer isso. Assim, a gente tem a rara oportunidade de receber os experimentos antes de serem feitos também. Assim, acho que a seu ou alguém parecido, assim, sabe, cada vez que você fazer um experimento, mandar para uma comissão que vai revisar a metodologia, não sei o que e tal, é uma coisa que não existe em quase nenhum lugar, mas que eu acho que funcionaria também. Assim, e tal. Mas assim, tudo tem que estar permeado por uma ideia certa de objetivo, assim, acho que, sabe, a ideia certa tem que ser, poxa, a gente tem que fazer isso aqui o mais transparente, o mais não enviesado, o mais próximo, sabe, mais provável de ser verdade possível, assim, e tal. E não pensar em, o cara vai conseguir publicar no fim do doutorado ou não. Sem dúvida. Isso você... Sim, mas eu acho... Não sei, isso toca numa questão muito mais ampla de filosofia da ciência que eu acho que eu não vou conseguir responder aqui e tal. Eu acho que faltam ensaios clínicos de psicoterapia de orientação analítica. A gente tem alguns hoje em dia, assim, e tal. Acho que uma neurológica gera hipóteses, mas de novo, você tem que testar, você tem que confirmar as coisas, assim, e tal. Acho que a psicanálise foi muito lenta em fazer isso. Acho que agora eu vejo um movimento maior de testar terapias, que são coisas que funcionam, enfim, você vê bons resultados, mas acho que assim, demorou bastante tempo para as pessoas realmente acreditarem. Pô, a gente tem que ter... De novo, como gestor de saúde pública, você precisa de alguma coisa para mostrar que funciona, assim, por mais que o psicanalista diga, pô, na minha experiência super... Você tem que quantificar algumas coisas. Mas acho que pesquisa qualitativa é uma ótima maneira de gerar
e pode se gerar ideias e às vezes entender problemas de uma maneira muito mais profunda do que os números conseguem, assim, e tal. Em relação a experimento, você sempre vai conseguir espremer um número. Sabe, assim, por mais que vamos tentar fazer estatística mais restritiva e peer review melhor e botar estatístico na comissão e botar seu, não sei o quê. Assim, por mais que você tente fazer uma polícia, assim, então você sempre vai conseguir espremer um número, assim. Então, assim, eu acho muito difícil de resolver o problema. Dá para fazer patches do problema pelo lado da estatística, mas assim, a solução de verdade, cara, a pessoa não tem que querer espremer um número. A pessoa tem que estar preocupada que o número dela, de fato, reflete uma coisa real, assim, e tal. Eu acho que, assim, todas as soluções são parciais até que você mude o objetivo das pessoas. E as pessoas têm que ter um compromisso com aquilo que elas estão botando na literatura, de fato é verdade. Isso é difícil de fazer, sabe? Como é que você avalia que uma coisa é verdade não é fácil? Talvez você tenha que ter uma malha fina. O CNPq tem que ter uma malha fina sei lá, de replicar 1% dos estudos, e você pode cair na malha fina. Se você... Agora, claro, nem tudo vai replicar e nem sempre é por mal, assim, e tal. Então, assim, mas, assim, a gente tem que achar valores novos e achar maneiras de dizer, cara, o fundamental de tudo que você está fazendo aqui é que aquilo ali que você está botando na literatura seja reprodutível, assim, então. As métricas são difíceis, a gente vai ter que gastar dinheiro para saber o quanto que as coisas são reprodutíveis em cada área. Qualquer levantamento custa dinheiro, mas, cara, é um dinheiro bem investido, sabe? Se o CNPq gastar 10% do dinheiro dele para replicar e para ter certeza que as coisas que a gente está fazendo são, de fato, verdade, é um investimento super bom se a gente conseguir fazer. Então, assim, acho que a gente tem que fazer com que agências e instituições percebam que tem que ser gasto tempo, dinheiro, investimento em ver se as coisas são reprodutíveis, assim. Muito obrigada. Acho que agora. Então, acho que o que a Maria Cláudia colocou no início, assim, obrigada pela sua militância e a forma dinâmica de você apresentar. Eu acho que reflexão e ação, né? Isso que você colocou dos estudantes, não só eles chegam, mas propõem, né? Chegam nos pontos e propõem ações, né? Eu acho que isso tudo a gente tem, é o que a gente precisa fazer mesmo. Obrigada. Sim, é isso aí. Você será recompensado. É isso aí. Sim. Sim. Uhum. Claro. Claro. Uhum. Formação, né? Formação científica, pensamento científico e não o resultado, né? Onde você vai chegar é consequência da